debate, dá para perceber que a questão social, assim, o indivíduo ele se constrói de forma social. Essa questão feminina e masculina se constrói de forma social. Já me deixou pensando bastante sobre a questão, por exemplo, dos intersexuais, que existe, em vários lugares não está acontecendo a mutilação, em alguns lugares proibidos, está acontecendo essa mudança, mas não acontece uma mudança social que talvez receba isso. Pode a pessoa não fazer a mutilação, mas aí ele vai ter que entrar no banheiro feminino ou masculino, vai ter sempre essa pressão do binário. Então, assim, fora isso, tem outras coisas que são construídas assim, em cima disso, dessa formação binária. E aí eu fico pensando, a gente tem políticas que são políticas, como é que eu digo assim, reativas, né? Mas a gente tem poucas políticas, talvez preventivas, de uma situação que chegue a esses crimes, que seja essa situação. Uma delas foi a cartilha, que teve todo aquele debate, toda aquela confusão. Então, assim, não seria o caso de a condição realmente de tentar mudar um pouco essa sociedade para receber essas mudanças que estão acontecendo. As políticas preventivas, e aí nesse caso, a Paraíba, por exemplo, eu queria mais uma curiosidade de saber, ter conhecimento de como anda, por exemplo, já que eu não tenho, se o senhor tem essas políticas de prevenção a condição social, ou se realmente é uma coisa que a gente está mudando por fora, não sei se eu estou me fazendo clara. São mudanças que estão acontecendo por fora e que estão tendo que ser adequadas, mas que talvez uma mudança inicial, talvez uma mudança, por exemplo, da cartilha, escola de base, formação de um pensamento mais crítico, favorecesse para que essa mudança acontecesse desde a criação, desde a base. Tá bem, eu vou te responder, mas antes eu queria até completar o raciocínio da questão anterior, até porque vai se juntar com o que você colocou, que é o problema da orientação sexual, tá certo? A orientação sexual é outra coisa. A gente falou sobre masculino e sobre feminino, mas é uma questão comportamental. Se eu desejo homem ou se eu desejo mulher é outra coisa. O fato de eu ser masculino ou feminino no meu comportamento não determina e também não diz em que grau eu sou, até porque há uma gradação, né? Alguns são exclusivamente hétero, alguns são exclusivamente homo, mas a maioria, inclusive, em gradações absolutamente diferentes, em algum momento, mais ou menos, igualmente, ou de uma maneira muito diferente, teve ou sente atração pelos dois sexos. Entende? Então, a orientação sexual é outra coisa, inclusive. E aí a gente vai ter que entrar nesse debate, porque faz parte desse jogo, né? Eu tento fechar a orientação sexual numa naturalidade e num comportamento. Presta atenção no padrão de jogo perverso que eu faço socialmente. Claro, isso vai entrar exatamente aqui. É claro que se é uma questão social, os processos de individuação precisam estar acoplados a uma intervenção que eu vou chamar de social, e as políticas públicas são fundamentais para isso. Eu estou entre aqueles, você deu um exemplo inicial que eu gostaria de partir dele, que é essa questão dos banheiros, por exemplo, né? A gente é uma sociedade em que os banheiros são divididos por sexo. Coisa complicada. Eu prefiro o exemplo da Finlândia, né? Que as escolas, todos os lugares públicos aboliram a distinção de sexo em banheiro. E você não tem... E, portanto, meninos e meninas, e os banheiros são coletivos. Então, tomam banho, em banheiros independentes. E você não tem um caso de estupro ou abuso. Porque, inclusive, a criação e o acompanhamento, entende, da indistinção de sexo no banheiro foi uma das estratégias que a educação finlandesa tomou para resolver, inclusive, os problemas da violência. Então, começar a criar e a conviver meninos e meninas, entende, juntos, entende, fazendo sua necessidade, conhecendo seus corpos, entende, alternando e aprendendo a respeitar o outro. Você não tem um caso. E abolir em todo lugar. Não tem distinção. Então, se você assistir, eu recomendo aí também na mídia, o casal homo que virou qualquer luxo mundial uns anos atrás, que é o Larias, né? O Elias e o Larry e o Elias, que foi até de uma... Você vai ver lá a representação, que lá tem, não é todo momento, mas como se passa na escola e não sei o quê. Então você vai ter momentos que está claro que de fato é isso. A Finlândia adotou isso já faz um tempo e de fato você começou, é impressionante, é um dos países que mais diminuiu o índice de abusos sexuais e índices de violência contra a mulher, né? Estupros, etc. Porque você começou a criar, né? Essa coisa.
Isso é uma ação. Agora, isso é uma ação ideal. Gostaria muito que a gente tomasse uma atitude como essa, mas acho muito difícil em termos políticos a gente chegar a uma política pública que torne isso, porque a gente vai entrar numa resistência muito grande, né, aqui. O que eu posso dizer é o seguinte: as coisas são, o dentro e o fora é muito relativo. Não adianta nada você tomar políticas públicas se as pessoas não seguirem, né? Vira letra morta, tá? Isso é muito comum na tradição brasileira de nossa, né? A lei é lá bonitinha, mas na hora que a coisa ser aplicada, a coisa não funciona daquele jeito, né? Então, de fato, não. Por isso que esse dentro e fora, acho que a gente tem que tomar cuidado. A legislação serve para nos orientar, né? Eu vou estar usando sou pobre e tal, seria do ordenamento jurídico. E não ela não funda práticas, não sei se está dando para entender. Ela orienta as práticas, ela limita, ela constrange, ela indica, ela faz isso, mas ela não cria práticas. É preciso que a gente parta desse esclarecimento geral da sociedade, de ações que são mais gerais, entende? E que a criação das políticas públicas demanda também de acessibilidade às demandas sociais. Passa por educação, passa por um monte de questões que a gente vai levar um tempo ainda, né? Porque, inclusive, nós temos um sistema educacional extremamente complicado, né? A gente tem uma situação e não acho que a gente vai levar tempo ainda. Agora, quanto mais visibilidade e defesa dos direitos, porque trata-se disso, entende? E a garantia dessa liberdade, porque trata-se disso, assim, né? É no vivido que a gente vai resolver isso, entende? Ninguém tem a fórmula pronta. Aliás, essa é a questão. Isso que é assustador para a tradição, né? Então agora eu não sei mais o que é homem, o que é mulher. O que assusta é essa indefinição, né? Porque a proposição é que você esteja com um sistema aberto, né? Para que as pessoas possam viver, experimentar e serem respeitadas dentro de, entende o que eu estou querendo dizer, de suas escolhas. E serem aceitas e acolhidas, né? Não sei se está dando para entender. Então, isso é uma outra atitude e uma outra forma de pensar a organização social. Isso vai depender de pressão, de vivência, de um monte de coisa. Bem, como parte do movimento, mas mesmo dentro da universidade, cada um tem papéis a cumprir nisso, né? Ensino, história da sexualidade é importante, entende? O debate sobre, né, isso nas escolas, né? Acho que várias coisas. Acho que a gente ainda não vai conseguir, né? O máximo que a gente conseguiu, e até no meu grupo lá, no Face eu usei, é uma imagem que é do sertão de Pernambuco, que é muito engraçada. Você tem ele, ela e... né, que é essa discussão dos trans. Os trans trazem um problema, né? Assim, socialmente, né? Então, são mulheres. Se entrarem no banheiro das mulheres, vão ter problema, porque, né, eles têm pênis, não sei o quê. Se entrarem no meio dos homens, eles estão ameaçados, inclusive, de agressão, em situações de risco. Inclusive, é extremamente difícil. Então, né, você tem... Aí tem lá... como é o nome? E tem um que ele bota ele, ela e unissex. Adorei, assim. Então é um banheiro que tem de estrada, aí tem ele, ela e unissex. Criou uma terceira categoria, chamada unissex, ou seja, naquele pode ir, entende? Eu achei ótimo, vai estar lá a foto, assim. Aquela coisa de estrada mesmo, não é? Eu achei ótimo, adorei a imagem. Essa eu vou botar no blog por causa disso. Agora, a gente depende, na verdade, de uma vivência para a gente normalizar essas coisas. Assim, levar um tempo ainda para desenvolver essas práticas e aprender a lidar com isso, de uma maneira. E no caso dos intersexuais, para fechar, esse é um problema de visibilidade. Primeiro, realmente o número é pequeno. Isso, por um lado, contribui contrariamente a eles, né? E aí eles vivem, a tendência é o fechamento, uma espécie de... Você cria uma cortina, já há uma prática social, uma espécie de cortina para escondê-los, tá certo? Já começa nos hospitais, antigamente começava muito com as mutilações, agora o procedimento OMS não faça, pelo contrário, o protocolo não intervém, o protocolo proíbe a intervenção hoje.
E aí, mas eu criei as proteções, então eu vou criar, as famílias escolhem, inclusive, qual é o gênero no qual vão apresentar, porque socialmente eu não tenho, eu vou apresentar, é menino ou é menina? Porque a pergunta das pessoas vai ser essa, né? Porque a gente socialmente não tem categoria para lidar com eles. E a culpa não é deles, é nossa. Você está entendendo, né? A gente não tem. E aí as famílias vivem, e isso cria um problema, né? Vivem escondendo. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, isso também vai depender. Como eles são, o número não é muito grande, embora exista, como eu disse, é regular em toda a população. Esse 0,07% você vai encontrar na Paraíba, em São Paulo, na China, na África, em todo lugar. Por isso que eu estou dizendo, é normal e costumeiro e regular da espécie. Não tem variações, você vai ter em todo lugar nesse sentido. Agora, o que é que acontece com eles? Você tem esse recolhimento social, esse escondido, mas ultimamente apareceu, né, tem uma figura, tem um canadense inclusive. Estou dizendo porque ele se reivindica com imagem masculina, gosta de usar barba grande, inclusive, etc, etc, etc. E é um dos poucos que, assim, colocou-se no mundo e tem colocado. É muito pouco ainda, entende? Você pegar uma figura, entende, que vai lá, assume, de fato, vai lá e tira, até uma figura interessante, né? Que assume, então, um dos poucos assumidos que a gente tem. Agora ele se identifica como homem. E de fato, assim, a configuração é masculina. Agora ele tem dupla formação. Então tem tudo isso, mas menstrua. Né? Só para dar uma ideia. E provavelmente, se quiser reproduzir, deve conseguir, se maturou. Porque também esse é o procedimento. Como é que é? Isso é uma questão social colocada para a gente. Como é que a gente vai lidar com isso? Essas figuras são normais e normais. Então, a menor culpa disso. E eles não têm nenhuma normalidade, não. Só são minoritários na criação, mas é uma criação natural da espécie. Até curiosamente, eles são um dos poucos que podem reivindicar o natural. Entende?